E é aqui na Pedra Grande que eu vou te mostrar o Jeep Gladiator Rubicon. Uma picape importada média de R$ 529 mil, que tem um propósito muito específico para o off-road e esse tipo de aplicação, subir em pedra, etc. Mas também vou te dizer quem deve ser o potencial cliente desse cara e alguns detalhes técnicos que podem fazer toda a diferença na hora da compra. Para começar, vamos falar de motor. E você abre o capô aqui nessas duas travas manuais que estão aqui junto do capô e a travinha, obviamente, aqui, porque lá por dentro você não faz essa liberação. Isso torna tudo muito mais prático, né? No meio da lama, se você precisar dar uma manutençãozinha, tudo fica muito mais fácil. O que a gente tem aqui? Um V6, só a gasolina. Aqui a gente tem um motor aspirado, ele gera 284 cavalos e 35,4 kg de torque. Associado a ele, a gente tem um câmbio ZF de 8 velocidades. Essa é a base que a gente está saindo. Acionamento por corrente, um motor, apesar de antigo, né, um Pentastar de 2010, 3.6, ele ainda dá conta do recado, né? Especialmente para off-road, é bem interessante. Por quê? Se você está, de repente, no momento da trilha que você precisa de precisão, o turbo vai te atrapalhar. De repente, aquela explosão do turbo pode te tirar da rota, não te ajudar muito a sair de algumas enrascadas, como, por exemplo, se você atolar. A linearidade do aspirado fica muito mais interessante nessa hora. Claro que não é só esse fator que vai dar o sucesso para você numa situação de perigo no off-road, mas todo o sistema de tração e suspensão também. Mas começa aqui, né? Toda a geração da força, o empuxo e tal. O que a gente tem de destaque aqui? A gente tem um motor que é relativamente tradicional, né? V6 aspirado, que faz um 0 a 100 em 8,1 segundos, velocidade máxima de 156 km por hora. Quem sabe, sabe, off-road não é velocidade, e sim precisão, controle. E a gente também tem um consumo que é elevado. Como esse carro é só a gasolina, a gente está falando de 6,3 na cidade e 7,1 na estrada. Sendo que na real o que eu fiz na cidade foi 5, 5,5 e na estrada 7. Dose de leão. Esse carro não é pesado, 2.261 quilos. É bem ok mesmo. O reboque é bom, ele pode puxar até 3.361 quilos, se eu não estou enganado. A ficha técnica está sempre aqui embaixo. Você pode sempre consultar enquanto o vídeo está rolando, para ver se eu errei ou se de repente alguma informação passou batida. Mas bom, mais importante que o motor é ver esse conjunto de tração. Vamos dar uma olhada em suspensão, vamos dar uma olhada um pouco no chão desse carro. Cheguei. Coloquei a Gladiator assim para a gente poder ver um pouquinho melhor o que a gente tem de suspensão dianteira. Olha só, deixa eu enxergar junto com vocês. Muito bem. A gente tem um sistema aqui que usa amortecedores Fox, muito bons para competição. Reflete, quer dizer o quê, né? Que esse carro vai aguentar porrada. É para subir pedra, é para aguentar pancada sem chorar. Bolas helicoidais e um eixo rígido dianteiro. E você também tem uma barra estabilizadora que pode ser desacoplada. Isso melhora muito a questão da aderência em algumas situações. Depois eu vou demonstrar para vocês, mas agora com o carro parado não dá para ver tanta coisa, tá? E por que a gente tem um eixo rígido na frente? Por pura questão técnica, tá? Quando, por exemplo, você está subindo uma pedra aqui ou coisa do tipo, e uma roda está puxando para cima, a outra obrigatoriamente está fazendo força para baixo. Então você não perde tração ali, você acaba ganhando. Então o eixo rígido tem essa função. É confortável na cidade? Não, é questionável. Na verdade, quando você passa numa valeta ali, tipo Alameda Campinas, né, fazendo curva e subindo, você sente um balanço lateral muito forte. Mas o foco não é esse, né? Apesar do amortecedor Fox aqui na frente e lá atrás também, né? E aliás, vale dizer que o conceito de suspensão é similar na frente e atrás. Você tem conforto na cidade, você não vê buraco, você não vê lombada, você não vê nada, mas lateralmente, né, fazendo curva em desníveis, o carro vai dar uma bela sacudida. Bom, aqui a gente tem o bloqueio de diferencial também, né, central, traseiro, então você pode bloquear o carro todo, então ele pode subir parede se você quiser, não sei o que você vai fazer com isso, tá? Mas é isso. E aqui já fica fácil da gente ver todo o conjunto de freios aqui, né, da suspensão, todo o sistema bem clarinho, porque o ângulo de ataque aqui é muito nítido, né? É excelente para off-road. O que a gente tem aqui de sapatinho? A gente tem um pneu de uso misto, dá para meter um mais cracudo aqui, mas tá ok, de 17 polegadas aqui.
Aqui a gente está falando de uma roda de liga leve. E o pneu, deixa eu puxar a medida para vocês aqui, nele mesmo, para mostrar que eu gosto de dar na cara aqui de vocês o número, mas acho que eu não estou encontrando aqui, o sol não me permite te mostrar os números. Ah, aqui ó, pô, a idade está chegando. 245, 75 e 17. Bem alto, né? Um dos mais altos que passou aqui pelo canal. Isso faz todo sentido para esse tipo de aplicação. A gente está falando de uma picapona de 5,59 metros. Ela tem 1,90 de altura, ela tem 1,89 de largura, é praticamente um quadrado. Tem o coeficiente aerodinâmico de um guarda-roupa que tem lá em casa. Mas como a gente não vai comprar roupinha para ele, as medidas não importam tanto, né? Claro, a gente sempre vai acabar dizendo que sai porta, sai teto, mas o enfoque hoje não é muito esse não. Eu vou remover ali, vocês vão ver nos reels, mas não é o grande ponto aqui não. O grande ponto aqui é outro, tá? Suspensão traseira, a gente estava falando já ainda disso, né? Quase o mesmo conceito, né? Praticamente o mesmo conceito. Aqui a gente tem o eixo rígido, molas também, amortecedores Fox, a gente tem também o bloqueio traseiro, ativo nesse cara, a barra estabilizadora ali, que privilegia essa parada do off-road. E eu tenho que dizer o seguinte sobre caçamba, a capacidade de carga aqui não é tão alta. Volumetria, 1000 litros, beleza, mas em peso, 670 quilos, é pouco? Depende, porque na verdade, se você olhar mais uma vez para essa picape, vai entender que a aplicação dela é de lifestyle, ela não é de diversão, ela não é de trabalho, né? Ela não é de logística, ela é para carregar moto, para carregar jet ski, para fazer o camping, então ela se torna muito útil nesse sentido, fica mais nesse lado, né? É a vocação dela. E você estranhou a falta de uma capota marítima? Eu também. Esse revestimento é recente, tá? Deixa eu abrir aqui a tampa para vocês, que desce macio. É um spray-in, que é tinta, né? E deixa muito legal o carro aqui nesse aspecto. Vale dizer que a gente tem vários recursos, né? Uma tomada que você pode habilitar e desabilitar aqui, 220 volts, iluminação dupla da caçamba. Aqui você tem pontos para ancorar, amarrar coisas. Falta uma proteção para o vidro traseiro, caso você carregue alguma coisa. É bom tomar cuidado com esse aspecto, mas está tudo aí. Você tem um apoio para subir e vale um destaque. Esse para-choque é metálico, nem se fala nessas peças, né? Você pode rebocar inclusive mais de 3 toneladas, tá? Tranquilamente. Aqui é ferro mesmo. As lanternas estão para fora do carro, em LED aqui, bem bonito, né? Bem externos. Tem a caixa de roda ali, tem a caixa de roda lá na frente. Você acaba se acostumando com o tamanho do carro, bem rapidamente. E você tem uma câmera de ré. Não temos câmeras 360 nesse cara? Infelizmente não temos, tá? Aqui também não temos um estribo lateral, que é ótimo para off-road, eu acho. Mas caso você precise de mais do que 27 centímetros de vão livre e acabe raspando, você tem o Rock Rail, que é para te ajudar a sair das pedras aqui. É um trilho que fica aqui embaixo para poder ajudar a sair e dar tração de saída numa enrascada. Muito bem. Falei do para-choque traseiro. O dianteiro tem um revestimento plástico. A alma dele é plástica, se você olhar bem aqui, ó. Espero que esteja dando para ver a diferença entre uma coisa e outra. Mas esse aqui é um plástico. E o farol me parece, obviamente tudo em LED, mas aqui me parece vidro. Quanto tempo faz que eu não vejo isso? Projetor, DRL aqui, o pisca também. E o Zequinha, porque você pode ver as coisas aqui na frente, tem um ângulo muito bom, com esguicho também. Dá para você lavar. Muito bem, esse carro todo desmonta, toda aquela parada que você já sabe e já viu em muitos vídeos aí. Mas então vamos ver lá dentro para ver se esse carro substitui um SUV ou não. Antes de qualquer coisa, eu tenho que te mostrar o seguinte, olha o tamanico dessa porta. Olha o tamanho dela, é muito pequena. E olha o tamanho disso aqui, ó, desse não acesso. Tudo isso compromete o acesso ao carro, né? Ele fica um pouco mais compacto. Apesar da gente ter 3,48 metros de entre-eixos, isso é bastante coisa, o espaço aqui é um pouco mais compacto, tá? Vocês estão vendo aí qual que é a entrega final de espaço. Deixa eu simular aqui para vocês comigo.
tenho 1,84 m, estou bem sentado aqui, mas era possível para ficar mais espaçoso aqui embaixo. E é isso aqui, não mais que isso. É um espaço mais do que bastante para uma viagem curta. Os joelhos ficam muito mais acima do quadril, dando aquele desconforto tradicional de picape. E tem outra coisa, espaço para a cabeça. A gente tem aquele teto removível, mas a gente tem esse som que fica aqui estruturado. Então, no ângulo de visão, você acaba tendo esse cara aqui atrapalhando um pouco você. Deixa eu fechar a porta. Muito também estreitinho, né? Até porque essa porta é removível, então ela é bem rasa, né? Aqui você tem um porta-treco por tela. Tudo muito rústico de alguma medida, mas tudo muito bem montado também, tá? Aqui você está vendo o cabeamento, porque a porta é removível, né? Então você vai soltar esse cabo em algum momento ali na frente. Apesar de tudo, você tem uma série de recursos legais aqui. Saída de ar-condicionado, o sobe e desce dos vidros, 4 portas USB 2C, 2A, muito bom. Tomadinha de novo, excelente para uma saída, né? Excelente para um off-road, para quem vai viajar com o carro para longe e precisa plugar máquina para fazer café, alguma coisa para fazer comida, esquentar comida, ou simplesmente ligar o computador. E uma coisa que eu acho um pouco um equívoco é porta-copo aqui no chão. Talvez seja o melhor lugar para botar o copo, né? Onde ele menos balançaria, né? Se você for pensar dinamicamente. Mas se vier uma terceira pessoa aqui no banco, no meio, ela vai acabar ficando um pouco desconfortável, tá? Aliás, o apoio de braço aqui depende da subida desse apoio de cabeça para você acessar o apoio de braço com porta-copos, tá? Mas esse banco esconde um monte de detalhes, né? Tem muito detalhe esse carro aqui. Esse vidro que é manual, você pode deixar aberto ou fechado. O teto que é removível, que eu já falei, né, para vocês. Mas aqui embaixo tem um pouco mais. Vou descer um pouco do carro para te mostrar. Temos aqui um banco que rebate. Você consegue também rebater o apoio de cabeça aqui para ganhar mais espaço aqui, se precisar. Para o seu estilo de vida bonitinho, para você que gosta de música assim como eu, caixa de som da Alpine, muito boa, viu? Muito boa. E você carrega ela aqui mesmo, tá? Nessa basezinha ela já tá carregando. Então, o tempo inteiro ela vai estar carregada. Uma alcinha para você usar também como suporte. Para você prender em algum mosquetão, por exemplo. Mais um pouquinho? Aqui embaixo temos essa caixa que também é removível. E você ergue os dois bancos. E você tem acesso a uma caixa de ferramentas. Isso aqui, depois eu te digo o que é. E ali mais um pouquinho, as ferramentas para soltar a porta, e você pode guardar várias coisas aqui. E aliás, como eu disse, esse cara é removível, você pode carregar ele por aí, dessa maneira. Beleza? Vamos ali na frente, tem bastante coisa para te mostrar. Bom, como as portas são removíveis, não tem muitas coisas por aqui, apenas a maçaneta, o controle do retrovisor e as travas, né? O abre e o fecha das travas. Os bancos são elétricos, tem regulagem lombar, bem legal, bem bacana. Inscrição bonita da Rubicon, bem bonitão. Teto que também solta, tem duas partes aqui. Volante que é super redondão, grande, excelente para esse tipo de aplicação, né? No off-road você precisa de uma liberdade a mais no volante. O on e off da tomada traseira lá que você viu agora há pouquinho comigo. E o painel que é bem raso. Deixa eu tentar te mostrar o quão raso esse cara é. É só isso aqui ó, de painel de profundidade, olha só. Pouquinho, né? Bom, mesmo assim ele tem um bom acabamento, não tem nada de soft touch assim, mas tem um revestimento bom, bonito aqui. Uma alça para você subir. E é isso daí. Deixa eu te mostrar outros detalhes que só são vistos mais de perto aqui. Painel. Deixa eu ligar o carro. Vai dizer uma coisa, olha só esse botão de start stop aqui, vou tentar mostrar, hein. Ai, não vai dar certo. Aqui. Ele é todo vedado, ele é todo vedado. Aliás, tudo aqui é vedado para poder realmente bater água e não ter problema elétrico algum. Então tudo aqui é bem vedadinho. O apoio apoio não, né? O acabamento da regulagem da coluna. Tudo bem selado, bem fechadinho para não entrar poeira, dar problema depois. Nem água também, né? Porque pode acontecer. E temos um painel que é híbrido, né? Painel analógico com digital. Deixa eu pisar no freio e ligar o carro. Olha lá. Desde 1941 aparece e desaparece.
Bem legal, né? Temos essa tela digital de 7 polegadas, a multimídia de 12.3, bem completa. Mas assim, ela vai te mostrar o que? Um navegador nativo e o Off-Road Pages, acho que esse é o nome. Ela está iniciando aqui ainda. Enquanto ela inicia e pensa um pouquinho, deixa eu te mostrar esse acabamento aqui. Essas saídas de ar são bem simples, tá? Bem na linguagem de off-road. Aqui uma alça para você se segurar. Páginas off-road, exatamente. Então você tem aqui informações sobre ângulo do carro, na longitude, na lateral. Você tem um pouco da questão dos bloqueios, se você quiser dar uma observada digitalmente. Você tem também o Zequinha, ó, lá na frente, se quiser dar uma lavada no Zequinha. Clean Camera. Jogamos uma aguinha nele. Lavou, tomou um banho. Na traseira não tem esse recurso, seria ótimo também, né? Poeira, opa, seria bom também. Aqui toda a questão de som e ar-condicionado, aquelas funcionalidades mais mundanas que você já sabe. Aqui, o que são esses botões aqui, né? A gente tem um acendedor de cigarro, ou... Acendedor de cigarro não, né? É um acendedor de cigarro mesmo, olha só. É ele mesmo. Faz tempo que eu não vejo um desse. Achava que era só fosse aquela tampinha lá. Os botões do vidro, o bloqueio dos vidros traseiros para não abrir, né? Por essa chave. Aqui temos uma porta chamada mídia, que é mais USB e uma auxiliar. Aqui embaixo fica mais interessante ainda. O bloqueio, né, frontal e traseiro. Sway bar é a barra de estabilizadora frontal e o off de todo mundo. Você pode adicionar vários... Deixa eu puxar esse cara aqui. Várias luzes, acessórios, caso você queira. E já tem toda uma fiação pronta para você colocar aqui. Caso queira colocar algum implemento, luzes, você manda. Tá tudo aqui prontinho para você. Off-Road Plus é aquele modozinho que a gente já conhece de off-road, fica um pouco mais traction assim. E vocês viram que o seletor do 4x4 é bem do manual. Dá uma olhada aí, ó. 4x2, 4x4 automático, que é ótimo, né? Ter um part-time high, neutro e o reduzida. Você tem que dar uma puxada para cima para eles entrarem. Aí ele precisa de um tempo para fazer a modificação e vai. Esse é o automático, é o 4x4 alto, né? E você lê diretamente aqui no painel também as mudanças. Olha ali, ó, naquela parte. Vou mudar para o neutro. Tem que puxar para cima. Rapaz, precisa de um pouco mais de feijão aqui, viu? Eu não tô conseguindo, é isso mesmo? Vamos jogar em neutro aqui. Aê, foi. Beleza, voltamos pro 4x2. Vou deixar ele aqui travadinho. E apareceu lá, 4x2. Dá uma olhada lá. Muito bem. Rapaz, toda vez essa luz acende. Pronto, apaguei. O veículo não está no modo parque. Agora está. Então, pois bem, vou voltar para cá, para aquela imagem que a gente estava olhando. Freio de mão tradicional, né? É bom nessa aplicação que seja assim. Aqui você tem um porta-copos, né? Você pode travar bem, fica bem seguro aqui. A chave ou o celular do carro podem ficar aqui. E o porta-luvas é um cubo, é um quadradão. Olha que diferente. Ele é estreito, mas é mais profundo. E aqui você tem um apoio de braço com porta-trecos em 2 níveis, nesse e nesse. E também tem, outra porta USB. É um carro bem cheio de recursos, né? Bem legal nesse aspecto, porque ele fica bem completo. Som é bom pra caramba, tá? Mas deixa eu te dar uns destaques aqui legais, olha só. Aqui na frente eu vou te mostrar. Esse vidro, ele rebate, né? Então você precisa de um vidro que seja um pouco mais forte que o normal, porque você vai manipular ele. Corning Gorilla Glass. Você já ouviu falar disso em celular? O seu celular também talvez tenha esse tratamento aqui do Gorilla Glass. Ele é um pouco mais resistente a algumas pancadas, digamos assim, né? Ele pode ser um pouco mais... Não soa nada, inclusive. Ele é bem silencioso. Ele segura bem a questão dos impactos, porque quando você remove, digamos assim, esse vidro, ele não vai sair completamente, ele vai ficar deitado aqui.
Então ele pode balançar, ele pode se debater um pouco, então aqui você resolve essa questão. Isso aqui é também para segurar o vidro, para você usar como acessório também caso você precise carregar alguma coisa mais alta e precise dar estabilidade para aquilo. Então você pode usar como corda também ali. Bom, já falei do básico, do simples. Vamos dirigir um pouco esse carro para ver como é que ele anda e ver se a gente encontra de verdade o perfil de quem vai comprar ele. Vamos lá, vamos andar com a Gladiator Rubicon. Rubicon por conta daquela trilha super complicada na Califórnia, que valida a capacidade desse carro e batiza ele com esse sobrenome. O que a gente tem aqui nesse momento? 4x4 ligado, não precisava porque aqui já está bem suave, mas os desníveis estão bem interessantes aqui para a gente, está balançando bem legal. A gente está falando de um carro que tem uma performance off-road animal, você pode passar por desníveis sem preocupação alguma, mas tem alguns destaques, né? Aqui subir pedra, alguns solavancos que você de repente vai passar, algumas dificuldades. Aqui a gente está, por exemplo, aqui, ó, nessa subidinha torta aqui, ó. O carro não pia. Então ele sobra engenharia para lidar com esse carro aqui. Ele é confortável? Aqui no asfalto, por exemplo, agora tá muito confortável. Não que seja o melhor lugar para ele, tá? Não que seja o melhor lugar para ele. Porque o melhor aproveitamento desse carro, de fato, tá na terra, tá na pedra, tá no ângulo e fazer um negócio bem mais dificultoso, né? Mais difícil, mais puxado. E aí fica legal para ele, é onde ele se sente mais à vontade. O que eu tenho que trazer mais para você? A gente tem modo de condução? Não, a gente tem apenas essa questão das trações. Até porque esse carro tem um motor bem limitadinho ali, né? Ele é bem focado, ele é bem específico. A gente tá descendo o morro aqui da Pedra Grande e a gente tem, cara, um balanço, né? E aquela coisa do sway bar, né? Da barra estabilizadora, aparece justamente aqui, mas assim, não encontrei nesse trajeto nenhuma situação que me peça para fazer esse tipo de uso, né? A barra estabilizadora realmente faz exatamente isso, né? Ele deixa o carro um pouco mais firme. Se eu desligar, é que acho que não vai imprimir nada para vocês aí na câmera. O carro está aqui, né? Rígido, firme e tal. Se a gente desliga a sway bar, né? Desacopla a barra estabilizadora, a gente tem que estar abaixo de 29 km por hora. Então ele vai fazer aqui o trabalho e desconectou. Molenga! Nossa! Parece que até o diâmetro, o raio de giro aumenta muito, né? Então isso aqui serve mais para você ganhar curso de suspensão, né? Uns 30% pelo menos. Em algumas dificuldades faz toda a diferença. Só que o carro, assim, aderna tudo que dá. Aderna pra caramba. Porque é essa a parada. Você ganha essa parada. Quando você sobe a velocidade, ele acopla manualmente novamente. Bloqueio de diferencial você precisa, não para esse tipo de uso, né? Aqui não tem nenhuma situação que vai pedir para a gente usar. Mas o cara que compra esse carro, vamos pensar na persona, né? Vamos pensar aqui comigo. O cara que compra esse carro, ele está preocupado com um carro que seja capaz, muito capaz no off-road, mas muito assim, subir pedra. É um carro que precisa de um carro que não diferente, né, da 2500, não precisa de uma outra carteira, não seja tão pesado e tenha que seguir até o rodízio de caminhões, por exemplo. E aqui é isso, você pode rodar com um carro desse na cidade numa boa, não que seja o melhor lugar para ele, né? Não é, inclusive. Mas o cara que está procurando esse carro aqui, ele quer capacidade off-road, ele quer acampar com esse carro, quer botar moto lá atrás, quer subir pedra, quer subir barro e não sentir dor alguma. Aqui precisa ser uma parada muito forte. E aqui o cara tem, o proprietário, o possível proprietário. É um tipo de luxo que você joga na terra para usar. É 530 mil reais para isso. Né? Para exatamente isso, para você sujar, para você usar de verdade. Com força. É esse o perfil. Aí, quem tá com 500 pau na mão aí, 500 mil reais, 530 mil reais na mão, deve estar pensando,
Por que deixar de comprar uma F-150 Tremor? Deixar de comprar uma Ranger Raptor? Deixar de comprar uma Hilux GR, seja que é um pouco mais soft, né? Digamos assim, um pouco mais suavezinha nesse aspecto off-road, né? E esportividade. Por que não comprar carros mais baratos? Aqui você está falando de um carro que pode ser, muito possivelmente, tá? Um item de colecionador no futuro, por conta da exclusividade do motor V6 aspirado, que tem esse costume de se tornar uma relíquia, né? Também é para aquela pessoa que quer fazer de um outro jeito. O diferentão. Sempre tem um diferentão, né? Sempre tem um diferentão. Deixa eu... Olha o menino vindo com a fé aqui de Cristo. Na terra, com o mob. Então, se você é um desses caras, né, digamos assim, é um desses caras que quer fazer diferente, que quer outra experiência, que espera uma outra entrega, e que quer mecânica, engenharia sobrando, é aqui, mas sem dúvida. Que é um carro que tem o melhor ângulo possível de ataque, que quer uma outra coisa, é aqui. Não tem jeito, é aqui. Você quer uma outra conversa, diferente de Raptor, que Raptor ainda tem aquela coisa de ser um carro bacana para a cidade, né? Porque tem aquelas medidas, é um pouco mais para cima, bem legal. Cidade eu tô falando Bandeirantes, tá? Não me fala, não vem falar de freguesia do Ó, Zona Norte, nenhuma região de São Paulo assim. É outra coisa. Eu tô dando devagar pra gente ir papeando, tá? Não sei o que tem à nossa frente, então eu tô indo com cuidado. Mas é um carro que pode subir isso aqui numa velocidade absurda, tá? Porque tem motor e tem mecânica para isso. Então, assim, para fechar o nosso papo, é um veículo divertidíssimo. Para quem faz trilhas, é perfeito. Para quem pega a lama, tá mais do que tranquilo com isso. Até porque você pode se lamear inteiro aqui, lavar a cabine com mangueira aqui por dentro, porque é tudo revestido. Então você tem segurança para lidar com a tecnologia e lidar com a aplicação que você vai fazer. E olha só que coisa horrorosa de piso aqui, ó. O carro nem sente. Então você tem de verdade aqui muito recurso de sobra. Então, para você que quer algo diferente de Ranger Raptor, que é algo menos luxuoso que 1.500, 2.500, não quer sofrer com as regras de caminhão daqueles carros, vai lidar com esse consumo de 5 aqui na gasolina. Né? Vamos amarrar 5 porque é mais ou menos isso. E quer possivelmente um carro colecionável no futuro? Tá aqui Jeep Gladiator Rubicon, que tem engenharia de sobra para você e muita capacidade off-road. Claro que é um carro que tem seus defeitos, né? Nada prático na cidade, gigante demais, desconfortável em alguns momentos. Mas se você é daqui da terra e prefere esse espaço e vai fazer o melhor proveito disso, pô, prato cheio para você. É um carro bem divertido. É como se nada isso aqui. É como se você estivesse andando no asfalto aqui. Ele não faz nenhuma... Ele não chora nem um pouco, ele não resmunga de nada. Obviamente que eu estou num trecho aberto de cidade e não vai ser nada difícil, né? Aliás, se fosse difícil, estaria bloqueado aqui. Complexo ou oferecesse algum perigo, né? E nem é essa a ideia da nossa pauta aqui hoje. É falar de um carro de R$500 mil, sendo usado sem dó, como se fosse um carro de 30. Então, deixa seus comentários aí. O que você acha do Gladiator? O que você prefere nesse mercado, nesse segmento? Se você prefere outra coisa, se você prefere outro tipo de produto, e se outra opção é mais interessante, né? Olha, Ranger Raptor é uma grande opção, tá? Mas não tem todo esse apetite off-road aqui não, ela é um pouco mais cidadã, mas é boa também, agrada muito, é mais esporte ainda, é mais rápida, né? Esse aqui não é o forte dela, esse aqui é o carro pro detalhe, o carro pro cara que vai estar na lama, que vai estar na pedra e precisa do menor dano possível no carro. É isso, eu fico por aqui, se cuida e até o próximo vídeo, até mais.